Olá, amigos, tudo bom? Então, eu tenho aproveitado esses tempos malucos, né, de confinamento, para colocar em dia minha vida de fotógrafo, né, e de escritor, né, tenho escrito muito, e, e me lembrei, né, de como isso tudo começou, né? Eu estava em Mato Grosso, né? Eu fiz uma viagem de 7.500 quilômetros de estrada, de carro, e começou por Nobres, em termos de fotografia, um lugar lindo, né? Cheio de lugares pitorescos e de natureza exuberante. E, e fui para a Chapada dos Guimarães, outra região sensacional, e concluí praticamente essa viagem longa percorrendo a Transpantaneira, né? Não toda, uma parte dela, mas uma parte importante de 160 quilômetros de estrada de terra, mas que corta a exuberância do Pantanal. E quando a gente vê essas coisas, a gente tem uma clareza tão grande da riqueza que é o Brasil e de que o Brasil tem que dar certo, né? Cada registro que a gente faz deste imenso país, né, um continente, de uma riqueza extraordinária do ponto de vista cultural e natural, o Brasil tem que dar certo. Né? Então, esses meses, né, de tamanha confusão, né, também são tempos de reflexão. E de uma reflexão engajada, né? Porque a gente tem que pensar que o passado passou. E o que a gente tem é o agora. A gente tem o presente, a gente tem um futuro que se constrói no presente e a gente tem esse presente, né? De viver um Brasil diferente, um Brasil engajado, um Brasil onde as pessoas opinam, mesmo que tentem, né, tolher essa expressão, o que é impossível. As pessoas opinam e as pessoas se apresentam e colocam as suas posições, o que acreditam, o que não acreditam. E mesmo que isso tenha levado as pessoas, né, a sociedade como um todo, para uma polarização, o que é natural, porque nós não tínhamos no Brasil a liberdade de ter diferentes lados, né, sobre uma mesma questão. E a partir do momento que nós passamos a ter isso, o que surgiu foi, mesmo que de forma polarizada, uma visão muito rica de um país que tem tudo por fazer, né, e que pode fazer. Né? Polarizar, polarizações à parte e todo esse discurso maluco, né, que a gente vê, coloca para nós uma proposta que não é nada relacionado com doença, com questões de ordem pandêmicas ou coisas do gênero, mas que é uma visão de que é cada vez mais claro para a nossa sociedade que o Brasil precisa achar o seu caminho, né? Que o Brasil precisa realizar esse potencial que a gente sempre disse que tem e sabe que tem, e que por alguma razão sempre foi adiado e sempre foi de alguma forma negligenciado, né? Seja pela própria população, que muitas vezes aceitou muitas coisas que hoje não aceita, e de uma classe de pessoas que nunca pensou no bem, né, do país,
que sempre pensou em seu próprio bem, em tirar algum proveito, enfim, de alguma forma usar toda essa riqueza e o potencial e toda essa capacidade que nós temos de produzir, seja no sentido material, seja no sentido cultural, seja qualquer hipótese que a gente avalie todo esse potencial que temos e sabemos que temos, isso sempre foi explorado, né? A gente, eu escrevi um artigo, né, agora esses dias, onde eu falo disso, de 500 anos de exploração, né? O Brasil sempre foi alvo, foco de exploração e nunca de colonização, como a gente viu acontecer em outros lugares. Só que essa colonização, em paralelo, ela aconteceu principalmente a partir dos modelos de imigração, a partir dos, principalmente os europeus, que se lançaram para todas as partes do mundo e que também vieram para cá, principalmente depois de 1808, quando o Brasil abriu os portos. Até então, o Estado brasileiro não permitia imigrantes. Vieram muito mais os africanos e as pessoas que foram usadas como força de trabalho de uma forma terrível, né? Então o Brasil, a partir de 1808, começou a, de, de uma forma muito mais objetiva, a produzir uma inteligência independente, que ainda assim não se tornou independente, porque todo o aparelhamento que se fez em termos de exploração, né, da coroa inicialmente e depois de muitas outras formas, isso foi preservado, e foi preservado de muitas formas, inclusive constitucionalmente, né? Então, temos nas últimas décadas, e a rede social tem uma importância capital neste movimento, a possibilidade de questionar, né? De realmente pensar um Brasil de uma forma diferente, com toda a sua riqueza, com todo o seu potencial, com um povo maravilhoso que é diferente de tudo que existe no planeta, né? Eu nesses artigos eu também comento o que o Peter Drucker falou do Brasil, né? Do nosso potencial como nacionalidade. O Brasil é um país que permite que o estrangeiro venha para cá e se torne brasileiro. Isso não existe em nenhum outro lugar no planeta. Em nenhum lugar, você não tendo nascido lá, você se torna parte da nacionalidade local, né? O Brasil não. O Brasil abre, franqueia essa nacionalidade e isso faz total diferença, né? Então, os brasileiros que se formaram dentro dessa riqueza cultural, étnica, e que foram enriquecidos pelos movimentos migratórios, que foram colonizadores e que trouxeram pessoas com muita vontade de vencer, de ser alguém na sua própria terra, na terra que se abriu como possibilidade, como um presente também. Esses são os brasileiros que nós temos hoje e que estão resgatando a sua nacionalidade e que estão resgatando principalmente também junto com essa nacionalidade a sua autoestima. Porque um povo que é subjugado, um povo que é dominado, que é explorado, perde a autoestima. Um povo que não tem liberdade de expressão, um povo que não tem autonomia, que não tem soberania, perde a sua autoestima. E o que nós estamos vendo neste momento, e isso não tem nada a ver com ideologia, isso não tem nada a ver com toda, muitas vezes, exacerbada discussão que envolve outros aspectos que não esses valores que eu estou comentando, né,
viver o seu país, viver toda a beleza que nós temos no Brasil. Isso é o cerne da questão, é isso que nós estamos falando. O momento em que temos a possibilidade de, como brasileiros que somos, de todas as etnias e nacionalidades e origens, sobretudo somos brasileiros e amamos essa terra, este país, essa riqueza cultural e tudo que se construiu mesmo com tanto sofrimento e que é um momento único na nossa história, resgatar todos esses valores e lutar por isso, e vale a pena, e vale muito a pena, porque o Brasil é um lugar maravilhoso, de gente maravilhosa. Então, quis fazer esse vídeo para que eu não tenho feito vídeo, não gosto muito de fazer vídeos, mas nesse emaranhado, nessa confusão de conteúdos que rola por aí, é importante você também expressar algo que é construtivo, algo que faz sentido, como elemento aglutinador, como elemento de refazer o tecido social brasileiro tão sofrido, tão maltratado, né? Principalmente por políticos, por pessoas inescrupulosas, egoístas, que não amam o Brasil, pessoas que amam a si mesmas, pessoas que não têm compaixão, pessoas que não têm nem empatia, pessoas que não enxergam valores humanos. Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso tem a ver com ganância, tem a ver com materialismo, tem a ver com qualquer coisa que não é um sentido de humanidade. E é isso que nós estamos falando. Eu acho que o Brasil vive um momento único da sua história, único mesmo em 220 anos, em que se abre uma possibilidade de resgatar a sua soberania, de resgatar a sua nacionalidade íntegra, compartilhada, síntese, e com a autoestima que se conquista neste momento, como nunca em outro momento da nossa história, fazer o Brasil que de fato a gente sabe que é possível fazer. E eu acho que é isso, é disso que nós estamos falando. Então, vídeo longo, mas é quase um desabafo de um momento único de reflexão que eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade histórica, ok? Um abraço a todos e a gente se vê. Até mais.